importante para o projeto de Deus. Então, Deus ele vai fazer assim, ele vai enviar Gabriel para dizer a Maria que ela é uma bem-aventurada. Querida, né? Uma linda aí, a Maria, né? Ela é uma bem-aventurada. Então, o anjo desce. Quando Gabriel desce, na verdade, Maria não está esperando nada daquilo. A história dela está sendo conversada aí em cima e ela acha que a história dela começará por baixo. Só que a história do crente ela começa de cima e não de baixo. Todos os nossos atos, todos os nossos feitos é visto por cima, não por baixo. Então a história dela começou em cima. E o que estava em cima desceu para dizer a ela. E quando ele entra pelas portas da casa dela, ele já entra saudando ela. Porque ele traz uma saudação que é de Deus para ela. E a gente vai entender, diante de tudo isso, que Maria se sente constrangida diante daquela saudação. Ela não se acha merecedora daquilo. Muitas das vezes, a gente está preocupado com o que está acontecendo aqui. Mas nós não entendemos que o que está acontecendo aqui já está sendo falado lá. Meu Deus, isso é muito lindo isso. O que está sendo falado, o que está acontecendo aqui, está sendo falado lá. Porque tudo está no controle de Deus e nada vai sair. Ele tem o controle da vida, ele tem o controle da morte, tem o controle de tudo. Eu não posso deixar isso. E aí a gente passa a entender que o controle de Deus ele é tão profundo, ele é tão tremendo diante da história de Maria, que ele se apresenta, o anjo se apresenta saudando Maria e mostrando a Maria uma coisa muito importante, que não é o lugar que atrai Deus, mas sim a pessoa que está sobre o lugar que vai atrair Deus. Você pode estar em qualquer lugar, mas se Deus tiver que se manifestar, Ele vai se manifestar. Amém. Porque lugar não impede de Deus se manifestar. Deus se manifesta do jeito que Ele quer, aonde Ele quer, da forma que Ele quer. Deus não está limitado às nossas limitações. E é interessante que Ele vai a Nazaré, ou melhor, o anjo vai até a Nazaré em um propósito. E a coisa mais linda que tem dentro disso, que ele vai pedir a ela permissão. Já viu aquele que tem o controle de tudo pedir permissão a você? Nossa, você ajudou, né? Não é isso? Sim. Olha o respeito que ele tem por mim e por você. Ele vai perguntar a ela se pode. Ele não entra nem na nossa vida. Concorda comigo? Só que Tudo que está acontecendo já é um propósito dele. Só que a nossa capacidade humana às vezes demora a entender isso. Esse nosso encontro aqui, ó, é um encontro que já estava no coração dele. Quando nós marcamos, ele já sabia que ia ter esse encontro. Ele já sabia de tudo que ia acontecer aqui. E nós estamos dentro daquilo que atrai a Deus e que Deus assim quer. Então, uma coisa importante que nós às vezes precisamos entender, como o Augusto falou, eu peguei muito essa palavra de Noemi, porque as nossas decisões, elas podem nos levar para cima, como podem nos levar para baixo. E eu peguei isso. Isso é muito importante. A decisão de Maria enquadrou com aquilo que Deus queria. Se alinhou aquilo que Deus queria. E as nossas decisões, ela pode se alinhar, como também não pode. não pode afastar. Não pode afastar. Por isso que a gente precisa sempre estar atento.
disponível a voz do Senhor. Sim. Não é isso? Às vezes a gente está preocupado com tantas coisas, né? Quem vai, quem não vai, quem vai estar, como é que vai ficar a minha vida, como é que vai ficar a vida de fulano, como é que vai ficar a vida de Mas isso Bertano. tudo já foi definido. Mas é o que essa é a visão que a gente precisa ter. Já foi tudo definido. Sim, amanhã só vai ser Não é isso? concretizado. A gente já vai ser informado. Amanhã a gente só vai ser informado do que vai acontecer. Porque a gente tem a confiança nele Exatamente, e sabe que fé. tudo está no controle dele. Exatamente. E por estar no controle dele, a gente pode sabe. descansar. Isso nos traz descanso. Nos traz descanso. O que vai acontecer, o que não vai acontecer, como é que vai ser. Eu não preciso me preocupar com isso. Porque tudo já está no controle dele. Verdade. Tudo está no controle dele. Às vezes, eu fico pensando em uma coisa interessante. Eu ouvi uma mensagem que me mandaram e disseram assim: pastor, esteja constantemente em oração para isso acontecer. Eu falei: meu irmão, o que eu preciso estar em oração é por aqueles que estão dentro dos hospitais, que estão clamando, né? E a gente só está preso a orar por aquilo que nos agrada. Só por nós. Só por nós. Não é isso? Ah, não, mas o inimigo do irmão, a Bíblia diz que foi dado a ele todo o poder no céu e na terra. Ele tem um controle de tudo. Não é isso? Sim. Tem um controle de tudo. Ele tem um controle até daquilo que nós vamos falar daqui a 3 dias, 4 dias, 5 dias. Ele sabe de tudo, ele pode tudo, ele é tudo. Por que não? É verdade. Você vê, passa a entender, ele tem uma aula, ele ministra uma aula, que essa aula ela alcança vários corações, várias vidas. A gente não sabe, não é isso? Pouco sabe. A gente pouco sabe. Mas Deus é aquele que sabe de todas as coisas. Quantas almas já foram alcançadas por isso? Quantas vidas já se levantaram por isso? Você não sabe. Talvez ele não sabe. Mas Deus sabe de todas as coisas. Nada em vão, a palavra não E uma vai das coisas vazia. mais importantes, Ela tomou o caminho dela. se o que você está fazendo está gerando vida em alguém, o seu inimigo, ele vai vir com toda a força em cima de você. Cadê a cobertura da igreja naquele que está gerando vida? Sim. Sim. Tem que ter. Tem que ter. Concorda comigo? Cadê a cobertura? A cobertura da igreja em cima daquele que está gerando, aquele que está sendo o canal, Tá Um cuidando. evangelista, está cuidando, né? Tá fazendo aquele que está alguma coisa fazendo um fora. evangelismo, É. que está alcançando vidas e que através da palavra Deus está salvando vida. Sim. Cadê a cobertura sobre essa pessoa? Porque essa pessoa, ela é perseguida pelo mundo espiritual. Sim. E às vezes ela está em casa. E por outras pessoas E também. outra coisa, às vezes ela está em casa. Ah, E tá, às no vezes físico e muito não tem nem espiritual força, às vezes, para se mundo levantar da sua espiritual cama no dia seguinte. Verdade. Porque os ataques são pesados, são fortes. E ela precisa de cobertura. E a gente não ouve ninguém falar de cobertura. Não é isso? Pouco se fala de cobertura. Poucos acham, não. Dia seguinte vai estar a mesma coisa. Dia outro dia vai estar a mesma coisa. E se Tem esquece. intercessão. E se esquece que aquela pessoa carece da sua intercessão, da minha intercessão, para se manter firme. E às vezes a gente se esquece disso. É, E a gente não pode se esquecer disso. sábado, né? A oração Não, é sua, todo dia. a oração Não, dele, assim, já que tem a um oração trabalho no dela, sábado, a oração para minha, esse trabalho a aqui, oração. no caso, já que a Então, gente tá aqui, você né? tem que estar Recebendo focado sábado aqui dentro pra- disso. Não é isso? Por quê? Porque tudo que gera vida lhe traz um inimigo invisível. E o inimigo invisível, ele vem para quê?
Para matar, roubar e destruir. Concorda comigo? Ele vai criar vários tipos de situações Para ir minando essa para tua ir minando fé. essa tua Né? Eu fé. cuido do outro e quem cuida de Concorda? mim? Isso. É isso que a gente precisa entender. Essa é a união que nós precisamos se fortalecer mais ainda nesse grupo. Para que, Qual o propósito? para né? que a pessoa que ali está seja mais e mais bênção. É. Porque sendo essa benção, vidas e mais vidas estão sendo alcançadas. Já tem a, né, Não é isso? iniciativa. Essa o é uma local. visão E longa. agora começar. E né, de repente esse você vai propósito, ouvir gerar- alguém dizer, olha, no dia tal eu estava assim, 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 eu ouvi parar isso, aqui e isso nesse mudou a minha local, vida. Sim. Pai. Aleluia. Esse é o propósito da igreja. Aleluia. E dizer, se for pela minha oração, ele não cai. Porque pela minha oração vai continuar em pé. Porque a minha oração sempre vai colocar, Senhor, fortaleça, Senhor, dá força, Senhor, não sei como é que está na sua casa, mas visita hoje, Senhor, na sua casa, visita Aleluia, lá, Pai. Senhor, Senhor, vai de encontro. Essa é a nossa vida. E a nossa, e outra coisa, isso não é só, na hora que eu vou orar, não. Isso é todo dia, isso é toda hora. É. Viu que eu falei? E a gente sabe que um Prefeito, servo de prefeito. Deus, o que mantém um servo de Deus é Deus, mas é a oração dos santos também, meu irmão. Sim. Se você não orar por aquele que está sendo um canal de bênção, Essa autoridade É, espirituais. um dando força pro se outro. nós tivermos esse elo de união Não é dentro desse sempre, mas eu coloco o nome propósito, de cada líder, de cada igreja. nós seremos uma Universal, bênção mundial, estrondante. É ressoar. E a aula, ela vai expandir. Almas e mais almas serão alcançadas dentro desse propósito. Porque nós somos a base de oração. Nós somos sustento. É. Esse é o início. Não é isso? Né? Não é orar, oi, como é que você está? Não, nada, como é que você está? Senhor, vai de encontro. Senhor, fortaleça. Senhor, traz mais forma na da mente oração. dele, Senhor. Aquilo que Aleluia. talvez eu nunca ouvi, aquilo que talvez eu não sei. Senhor, entra diante da profundidade com essa pessoa, Senhor, para que ela seja canal de bênção para mim e para aqueles que estão ouvindo. Aleluia. Então a gente pode fazer esse propósito, Senhor. É isso. Pela liderança. A gente poder, para as pessoas poderem se manter e estar firme. Porque senão é complicado. Sim. O dia a dia de alguém, só Deus conhece. Ah, eu conheço, tu não conhece. Só Deus conhece. O dia a dia de alguém, só Deus conhece. E se você não for o canal de sustentação dele, é por isso que muitas pessoas se desistem, foge, cai, sai, porque precisa disso. Aleluia, Pai. Eu preciso de você, você precisa de mim, ele precisa de mim, eu É um preciso sustentando dele. o outro. É um sustentando o outro. Essa é a base da igreja. Cordão de 3 dobras, Cordão né? de É verdade. dobras não arrebenta.